E assim, pra gente entrar no tema, eu já dei um leve spoiler agora há pouco da introdução, né, falando de gestão de oportunidades, né, Dani? Eu quero tirar um pouco o peso dessa palavra oportunidade, né, porque a gente acaba remetendo a oportunidade que está mais no fundo do funil de vendas, que está no CRM e tudo mais, e nem sempre a gente sabe que isso é corriqueiro no dia a dia do vendedor. Né? O que eu quero dizer com isso? Alguém entra em contato com a empresa pelo WhatsApp, quer tirar uma dúvida, já comprou um produto, quer comprar outro, ou se não quer tirar dúvidas sobre o serviço que a empresa presta, e ele começa uma interação com aquela pessoa. E a gente tem que entender que hoje o WhatsApp é a ferramenta de comunicação mais utilizada hoje pelo brasileiro. Né? A gente se comunica muito pelo WhatsApp, a gente tem preferência por usar o WhatsApp versus usar o telefone. É até uma discussão longa, né, Dani, sobre usar ou não usar o telefone para ligar para o cliente, para fazer follow-up, enfim. Né, eu defendo muito o telefone, mas eu não posso ignorar que o WhatsApp ele é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. É uma ferramenta que você manda mensagem, a pessoa, é uma comunicação assíncrona, a pessoa recebe e ela vai te responder quando ela puder, quando ela quiser, mas isso agiliza muito o contato. Esse é o lado positivo, né? Você consegue estar em contato com muita gente, você consegue soltar muita conversa e tratando essas conversas, transformando essas conversas em oportunidades ao longo da conversa, ao longo do tempo, tá? Agora tem um lado negativo, porque se a gente pensar o seguinte, vamos fazer uma conta rápida aqui, por favor me ajudem, eu sou vendedor, eu não sou matemático, tá? Então a audiência já faz a conta de cabeça aí. Vamos supor, Dani, Lu, me ajuda aí, pega a calculadora pra mim aí. Vamos imaginar que hoje, o dia que a gente tá gravando esse episódio, tá? O marketing da nossa empresa gerou 5 oportunidades pra gente. 5 pessoas, Dani, que estão interessadas em saber mais sobre treinamento de vendas, por exemplo, né? Aí a gente pega e começa a conversa com 5 pessoas. Só que amanhã, né, o nosso marketing gera mais 5 oportunidades. Então tem 5 pessoas que a gente está conversando, né, que entrou hoje, no dia da gravação, 5 pessoas que entrou amanhã, que vão entrar amanhã, né? E assim sucessivamente. Gente, vamos ser sinceros, né? Quantas pessoas, quantas interações o vendedor não vai ter no final do mês? Eu nem sei. É muita informação. É muita, não é? É muita informação. Então eu quero trazer a nossa primeira pergunta aqui para a gente discutir. Né? Como é que o vendedor, na visão de vocês, pode se organizar melhor na gestão desses contatos, na gestão das oportunidades de negócio? Esse sentimento de estar se sentindo organizado, de fato estar com as informações organizadas, na minha opinião, o ideal, né, é ter um local para você colocar essas informações, centralizar elas, de maneira que seja fácil para você estar conseguindo checar elas ao longo do dia. Porque, querendo ou não, como o Leandro falou, a gente recebe muita informação ao longo do dia, a gente acaba conversando com muita gente, é muita informação, o contexto que eles passam para a gente, que a gente tem que ter elas com fácil acesso e também conseguir acompanhar elas ao longo da negociação com o cliente, que muitas vezes pode ser um processo rápido e outras é um processo que leva alguns meses, né, para conseguir finalizar a negociação. Então, assim, para conseguir ter uma organização de fato, o ideal é ter um local que você consiga acessar de maneira organizada e fácil. Centralizando elas é ainda melhor. É isso aí. Eu vejo bastante profissionais, né? A gente faz treinamento em um monte de empresa. Tem empresas que são super organizadas, que o pessoal faz tudo por dentro de CRM. Né? Tem empresas que são menos organizadas, né? E o pessoal, cada um faz meio que do seu jeitão. E tem muito vendedor autônomo, empreendedor, né? E esse cara, ele sofre bastante também com esse tipo de problema, né? Porque muitas vezes ele usa o mesmo WhatsApp para o pessoal e para o profissional, né? A galera que vai querendo, né, consultar alguma coisa, manda mensagem para ele, mistura ali o fim de semana, entra um monte de conversa pessoal em cima e tal, daí chega segunda-feira, o cara tem que ficar rolando no WhatsApp para achar aquela pessoa, às vezes não tem o nome, às vezes as coisas estão tudo por áudio, né? Aí mesmo que você queira procurar na conversa, você usa a lupinha do WhatsApp lá, você tenta procurar alguma coisa, você não encontra a conversa direito, né? Às vezes você não salvou a pessoa, aí você não lembra direito do nome da pessoa, tem um monte de coisa que acaba
causando ali uma confusão nas informações, né, quando você não tem isso de forma organizada, que um mínimo de organização, né, um mínimo de um processo aí já salvaria, né? Eu vejo, por exemplo, alguns vendedores falam assim, não, mas eu tenho tudo aqui, né? Eu só falo com a pessoa pelo WhatsApp, por exemplo, então eu tenho todo o histórico aqui, né? E aí ele esquece, por exemplo, que às vezes ele liga para a pessoa ou a pessoa, né, manda um áudio, você não vai ficar ouvindo todos os áudios de novo, né? E aí você acaba perguntando coisa que você já perguntou, você acaba falando uma coisa que você diferente do que você já tinha passado em um outro áudio, e isso daí vai gerando ali um monte de pequenos mal-estares na conversa e que acaba atrapalhando, né, o fluxo da venda. Então, quanto mais o vendedor consegue se organizar, né, ter um CRM, ter um controle, vai ficar mais fácil dele fazer a gestão das oportunidades aí. Nesse ponto específico, a gente tem que, até é legal pontuar isso, né? É separar o que é atendimento do que faz parte do processo comercial, né? Uhum. O amigo ouvinte, quem já nos acompanha, sabe que nós somos defensores ferrenhos do CRM. E o CRM, ele é uma ferramenta para você fazer gestão de oportunidade, mas essa oportunidade dentro do teu funil de vendas. Então, qual é a etapa? Eu estou conversando com uma empresa. Em qual coluna do meu processo comercial, qual etapa do meu funil de vendas ela está parada? Está no levantamento de necessidades, está na apresentação de proposta, está em negociação, assinatura de contrato? Qual é a etapa? Agora, quando a gente vai falar de atendimento, de interação, que tende a ter uma velocidade maior, que tende a ter muita troca de informação, de mensagem, a gente precisa recorrer a ferramentas de atendimento. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre aquilo que a gente conversa com o cliente tem que estar espelhado dentro do CRM. Acho que esse é o ponto. No CRM você tem uma visão macro. E quanto mais maduro é o vendedor, quanto mais pleno, sênior é ele dentro da carreira, menos ele tem a dependência de ter que colar a conversa dentro do WhatsApp. Mas ele consegue separar. Qual que é a grande sacada da gente usar um método desse tipo, né? Primeiro ponto, o teu CRM fica enxuto, mas com a informação correta. Segundo, quando você quando você tem uma segunda ferramenta, por exemplo, para fazer a gestão de atendimento, da conversa que você tem, aquele teu cliente que está conversando com você pelo teu WhatsApp, ele pode vir a te procurar também pelo Instagram. Ou, de repente, ele pode preferir usar o Telegram. Ou, de repente, ele pode usar o Facebook Messenger, né? Eu não sei se o amigo ouvinte está familiarizado, mas existe uma tendência da Meta, né, o novo nome do grupo Facebook, centralizar cada vez mais as comunicações. O que eu quero dizer com isso? Eu mando uma mensagem para o Dani pelo Instagram, só que se ele quiser responder para mim pelo WhatsApp dele, ele também vai poder me responder, porque as contas vão ser, no futuro, não muito distantes, sincronizadas. Quando você tem uma ferramenta de comunicação, né, de atendimento, você consegue ter isso, né, você consegue ter múltiplas fontes de entrada de atendimento do teu negócio em um único local. E olha que interessante, eu estou conversando com a Luciana e ela está no momento de atendimento, né, no momento da venda, diferente do Daniel, por exemplo. Ela pode estar tirando uma dúvida, pode estar bem no topo do funil, ali no processo de abordagem, né, uma coisa bem leve, e o Daniel pode estar negociando comigo. Então eu estou usando uma ferramenta de comunicação chamada WhatsApp, tá? E ao mesmo tempo eu estou sinalizando para minha liderança, para a empresa, aonde está cada oportunidade. Da luta no começo do funil de vendas, e o Daniel está mais para o final do funil de vendas. Então eles estão em momentos separados. Mas eu, como vendedor, é isso que a gente tem que entender. Eu, como vendedor, eu estou conversando com dois seres humanos, duas pessoas. Então eu estou interagindo ali, freneticamente, com a Luciana e com o Daniel ali no WhatsApp, e com outras 30. Exatamente. Exato. Outras 30, 40, 50 pessoas. É aí que mora o perigo. Que eu posso fazer uma pergunta pro Daniel que eu já fiz para ele há 2 dias atrás. E ele vai ficar puto comigo. Fala, pô, esse cara não tá prestando atenção, né? Desconecta, né? Exato. Cai a conexão com o cliente, né? Totalmente. Você perde a conexão aí nessa parte. Então, a grande sacada da gente entender de gestão de oportunidades não é só olhar para o CRM, porque o CRM é aquilo que está parado, aquilo que vai ser reportado dentro da empresa, mas é olhar para dentro daquilo que acontece no nosso dia a dia. Esse é o ponto específico. Quando a gente se prepara melhor, né, para atender o cliente, olhando o que a gente já conversou,
né? Dependendo da ferramenta, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco da Cowbell, você consegue ver as outras interações que ele teve com outros departamentos. Se ele vem, por exemplo, não pelo marketing, através da geração de lead, se ele já é cliente da carteira, se ele conversou com outro vendedor. Quer dizer, você tem a centralização da informação daquele cliente em uma ferramenta. Isso traz muito poder de negociação, muito poder para o profissional de vendas, né? Sim. Informação hoje em dia eu acredito que seja algo mais poderoso. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!